Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos lá na aula de Língua Portuguesa, Informações e Opiniões. Retomando que na última aula nós falamos sobre os cartoons, né? Que são aquelas imagens que nos passam algumas informações, recados. Olha lá, vamos só pegar na página 37, vamos retomar lá qual que é a definição de cartoon de acordo com o nosso livro. Cartoon é um texto que, com base em uma ilustração, expõe uma situação do cotidiano de uma sociedade. É bastante comum, é bastante usado no campo jornalístico e pode aliar o texto escrito à imagem. Na página 38, no Mão na Massa, vamos lá analisar alguns cartoons? Vamos ver o que eles estão... Qual que é a informação que a gente consegue captar nesses cartoons aqui? Nós temos aqui o texto 1, nós temos a imagem o quê? De um artista, um pintor, que está pintando uma imagem de uma árvore. E aí o que acontece? Está chegando lá um lenhador com um machado e provavelmente o que ele vai fazer? Cortar a árvore. E o pintor vai poder continuar a atividade dele? Não, porque nós já percebemos aqui no fundo que temos várias outras árvores que foram cortadas. Então aqui nós estamos vendo uma crítica com relação ao desmatamento. No número 2, olha lá que triste também. Nós temos também a imagem de uma floresta. Aqui no fundo, vários troncos de árvores que foram cortados. E aqui os animais estão fazendo o quê? Indo embora da floresta. E aí o que o tatu faz aqui? Risca a palavra floresta, dizendo que ali, como quem diz ali, não é mais uma floresta. E por fim, nós temos aqui também o texto 3. Quem será que são esses personagens aqui? Vocês reconhecem esses personagens do texto 3, do cartoon número 3? São personagens de histórias infantis. Nós vemos ali a imagem do Saci, tem a Cuca, o Boitatá, Bruxa, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, um lenhador. Aqui nós temos quem? A Branca de Neve, os anões. Ah lá, até João e Maria também estão aqui. E quem é esse aqui? O lenhador que cortou a árvore. E o Saci está dando o que para ele? Uma nova muda para ele o que? Ao invés de cortar, ele deve plantar. Aqui nós estamos também falando sobre o desmatamento. Então a gente até pode antecipar agora uma interpretação desses 3 cartoons, que eles estão de um modo geral criticando o quê? O desmatamento das florestas. Vamos ver as perguntas que estão lá na próxima página? Olha lá. Qual é o tema comum aos 3 cartoons? Até falei para vocês agorinha, certo? Então, qual que é a crítica que todos eles estão fazendo? Eles estão criticando o desmatamento. Vou escrever aqui no meu livro digital e você pode acompanhar aí, certo? Então, os 3 cartoons estão fazendo... o tema principal é o desmatamento. O desmatamento. Certo? Número 2. Observe as cores que foram utilizadas no cartaz do texto 2. Na sua opinião, por que o cartunista empregou essas cores? Então, vamos retomar lá ao cartaz número 2. Quais são as cores que a gente vê aqui nesse cartaz aqui deste cartoon? Verde e amarelo. E aqui, quais são as cores da nossa bandeira, pessoal? Verde e amarelo. São cores que representam a bandeira brasileira. E o que será que ele está criticando aqui? Com relação
ao Brasil, as florestas brasileiras estão o quê? Sendo desmatadas. Então, é uma crítica ao desmatamento das florestas brasileiras, a destruição das nossas florestas. Então, o número 2, observe as cores que foram utilizadas no cartaz 2. São as cores verde e amarela, cores da bandeira do Brasil. Na sua opinião, por que o cartunista empregou essas cores? Porque ele está fazendo o quê? Uma crítica ao desmatamento das florestas brasileiras. Vou escrever aqui no nosso livro digital. Então, as cores verde e amarela remetem à bandeira do Brasil. Como a palavra floresta foi riscada, é possível entender que as florestas do país estão sendo destruídas. Então, como a gente já viu as cores da bandeira do Brasil, se eles riscaram a palavra floresta, e eles estão indo embora, dando a entender que eles estão indo embora daquele lugar, porque ali não tem mais floresta e a floresta está sendo destruída. Número 3. Com relação ao texto 3, responda. Quem são os personagens que observam a derrubada da árvore? Então, vamos retomar ali, como a gente pôde observar já e comentamos. Quem são esses personagens? São personagens de histórias infantis. Então, são personagens de histórias infantis, certo? E ali, o que esses personagens demonstram estar sentindo? O que vocês acham que eles estão sentindo? Olha a expressão deles lá. Vamos voltar na figura aqui. O que vocês acham que eles estão sentindo? Raiva, medo, angústia, tristeza. Eles estão assustados porque eles estão vendo que estão invadindo o território deles. E se destruírem toda a floresta, será que vai ter como dar continuidade a essas histórias? Se não tem mais floresta, como é que vai ser a história do João e Maria sem floresta? Vai ter que mudar totalmente, não é? A Branca de Neve sem a floresta, como é que vai ser? Como vai ser o Saci Pererê sem as florestas? Vai mudar totalmente o contexto da história. Então, se não tem a floresta, vai continuar tendo a história deles? Não. Então, vamos lá escrever a resposta aqui. Na letra B, o que os personagens demonstram estar sentindo? Angústia, medo, raiva, tristeza e etc, né? O que mais você achar que pode colocar com relação a esses sentimentos, você pode pôr aí. E letra C, vamos ver aqui na letra C, o que a presença desses personagens indica ao homem com a motosserra? O que a gente comentou aqui na questão anterior, inclusive? Que eles não estão satisfeitos com a destruição da floresta, porque se continuar destruindo a floresta, as histórias infantis vão acabar. Então, vamos lá na resposta. Que se as árvores acabarem, as histórias em que esses
personagens estão inseridos, deixam de fazer sentido, né? Vai mudar totalmente o contexto da história, porque sem a floresta vai perder todo o sentido principal da história, todo aquele mistério, tudo aquilo que acontece dentro das florestas vão deixar de acontecer. Pessoal, nós vamos agora na atividade que vocês vão realizar em casa após a nossa aula, certo? Ó, vamos produzir cartoon. Agora chegou a sua vez de ser cartunista, hein? Quero ver. Escolha um tema e faça um rascunho do desenho do seu texto no espaço abaixo. Depois, utilize a página 11 do material de apoio para produzir a versão final do seu cartoon. Lembre-se de que as cores são importantes para o resultado, portanto, não se esqueça de colorir o seu cartoon. Então, você vai escolher um tema, um tema que você goste, e vai fazer um cartoon sobre esse tema. Você vai no final aqui, ó, você vai usar como rascunho. Se você quiser usar o livro digital para fazer os seus desenhos, ó, vamos pegar aqui um exemplo, ó, você pode, certo? Para fazer o desenho do seu cartoon ou a escrita, ou fazendo uma árvore aqui para vocês verem, tá? É possível vocês fazerem, pensando no tema das florestas ainda, eu fiz ali o desenho de uma árvore. Tem como você pintar no livro digital, fazer uma coisa bem bacana, certo? E aí você vai lá no seu material de apoio, a versão final, vou mostrar aqui para vocês, na página 11, aqui do seu livro, ó, no seu livro, página 11, você vai fazer a sua versão final do seu cartoon. Lembrando que é por meio do desenho, você vai fazer uma crítica ou até mesmo um elogio sobre algum tema que você escolheu. Certo, turma? Então, nos vemos em breve para a nossa próxima aula de língua portuguesa. Um beijinho, se cuidem. Tchau!